Se você não estiver por dentro dessa questão, isso te deixará para trás na retomada dos casamentos. Eu sou a Adriana. Gente, muito prazer, eu sou a Aline e nós ensinamos iniciantes na organização de casamentos a como faturar R$6.000 por mês. E essa é a nossa semana de aquecimento para o nosso workshop, que será dia 2 de julho. Não percam! E hoje nós vamos ensinar um fator que ele pode atrapalhar você a chegar nesse objetivo de faturar e se destacar nesse mercado pós-pandemia. Que se você não estiver por dentro dessa questão, isso te deixará para trás na retomada dos casamentos. Então, nós estamos falando exatamente de estar por dentro dos cuidados que nós precisaremos ter agora em relação ao Covid. Sim, na verdade o que nós, até mesmo antes de darmos início aqui à nossa pauta, o que nós temos observado, né, e temos estudado a respeito, que infelizmente muitos profissionais eles estão deixando para frente, né? Empurrando com a barriga, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Isso tem um nome técnico, né? Que é a famosa procrastinação, né? É deixar mais para frente. Quando as coisas retomarem, eu vou ver o que vai acontecer, né? Quando as coisas voltarem, eu vou ver o que eu faço. E na verdade, o que nós estamos aqui é justamente querendo te incentivar para que você faça o contrário, né? Você que está aqui acompanhando as nossas lives já tá, vamos dizer, já está na frente, né? Porque você está aqui buscando, sim, está interessado em já se preparar, em se capacitar, em estar analisando tudo que está acontecendo, né? Como nós estamos falando nesse mercado pós-pandemia. Então é exatamente isso que nós queremos, né? E incentivamos que vocês realmente façam dessa maneira, né, Lu? Sim, na verdade, antes da gente falar aqui tudo que nós preparamos para vocês, nós queremos parabenizar vocês. Realmente por vocês estarem aqui já participando da nossa semana de aquecimento. Muitos já falaram aqui que já estão inscritos no nosso workshop. Então, assim, parabenizar justamente por vocês estarem buscando se capacitar, se atualizar, se aprimorar, porque uma coisa que a gente tem certeza, e é isso também que nós queremos passar aqui para vocês, é que o nosso mercado de festas sim vai voltar. A gente não tem dúvida que as noivas que sonham com um casamento, que sonham em celebrar, elas não vão deixar de sonhar com isso. Pelo contrário, a gente vê até que muitas estão mais ansiosas para voltar e saber quando vai ser o casamento do que até mesmo os profissionais. Então, se você está aqui hoje, parabéns por você estar buscando se aprimorar, por estar aqui também junto com a gente fica muito feliz de fazer parte disso e realmente foi o que a Adriana disse. Com certeza nós, de uma maneira geral, já estamos saindo à frente do mercado justamente por não estarmos parados esperando ver o que vai acontecer. Então, é uma oportunidade, desde o começo aqui a gente encarou a quarentena assim como uma oportunidade da gente se aprimorar, porque a gente também viu, a gente fica o dia inteiro em coisas de curso e live, buscando mais conhecimento, não só para nós, mas também para passar o máximo de informações aqui para vocês. Então, isso é algo que já vai fazer com que a gente se destaque nesse mercado pós-pandemia, justamente porque apesar de ser algo incerto, quando voltarão, como voltarão, algumas coisas a gente já consegue identificar, mas outras ainda é algo incerto. Mas só da gente já tá atualizando a nossa empresa, atualizando o nosso conhecimento, nos aprimorando, isso, gente, já com certeza já vai fazer diferença pra gente se destacar e pra gente melhorar aí pros nossos noivos e futuros noivos. Então, antes a gente queria começar falando isso pra vocês, né? Realmente motivar vocês para que sim, não são só os noivos que sonham em relação ao casamento. Nós, como profissionais, também temos sonhos. Nós também temos sonhos que muitas vezes foram adiados por tudo isso que está acontecendo. Mas, ainda assim,
nós estamos escolhendo continuar nessa profissão que nós tanto amamos e por isso em meio à quarentena nós abrimos aqui o Cerimonial na Prática para justamente ter essa troca com vocês aqui e também por não desistir dos nossos sonhos e da nossa profissão, que é algo, como eu disse, hoje pode estar incerto, mas nós temos a certeza absoluta que logo logo o nosso mercado vai estar aquecido de novo e inclusive dependendo da região já está até rolando microedging, viu? É até o que a gente vai falar aqui hoje também. E quero dar aqui um pontinho particular, né, que muitas vezes algumas pessoas, né, já falaram assim, mas vocês não desistem, né, fazendo live aí já há 90 dias praticamente, estudando, buscando. Desculpa, a gente escolhe, né, não desistir, a gente escolhe estar aqui todo dia, a gente escolhe. Tem dia que estamos cansados, sim, mas é uma escolha que a gente tem que fazer todo dia, né? Escolher continuar, escolher ir para frente, escolher progredir, e isso é observado, sim, por pessoas que a gente nem imagina. Essa semana, conversando com uma cliente em que precisamos remarcar a festa que eles vão organizar, ela falou assim, eu tô vendo o quanto você e a sua filha são batalhadoras, né? O quanto vocês estão se empenhando. A gente não faz isso para chamar a atenção das pessoas, né? A gente faz isso para trabalhar mesmo. Mas as pessoas estão observando. A partir do momento que a gente começa a fazer, né? Então as pessoas estão observando. Então é isso, né, que nós queremos estar compartilhando com vocês. Sim. Escolha, né? Escolha aprender, escolha se capacitar, escolha ir para frente, sim, escolha se motivar. O nosso coração, como diz, né, a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Então a gente tem que buscar sempre aquilo que nós enxergamos que é o melhor, mesmo que sem vontade, né? Depois que você começa, as coisas engrenam. Sim. Vamos começar então? Vamos. Eu vi aqui que as meninas estão mandando que sim, elas entendem que realmente é difícil. Gente, não é só difícil para os noivos, né? Pra gente também. Mas é por isso que nós decidimos aqui abrir realmente live todos os dias com vocês e também preparar esse workshop para o dia 2 de julho, para que todos nós, a gente venha realmente a nos motivar e também a compartilhar e já buscar esse crescimento mesmo em meio a tudo isso. Porque quando as coisas retomarem, sim, estaremos prontas para atender esses noivos. Porque nós estamos vendo, mais uma vez falando, estamos atendendo cada vez mais noivos aqui, como eles estão também desejando por essa volta. Então, gente, na verdade, assim, até o nome da nossa live hoje, né, não estar por dentro dessas questões em relação ao Covid e a todos os cuidados que isso vai exigir da gente, né? Mais do que nunca, nós precisamos estar informados. Então, assim, é algo que a gente já identificava nos nossos atendimentos e para quem já trabalha com isso há algum tempo, deve identificar também como as noivas, os noivos estão cada vez mais bem informados, como eles pesquisam, eles já chegam nas reuniões sabendo de muitas coisas do casamento, porque ou eles viram no casamento de alguém na internet, ou porque eles já pesquisaram com os amigos que casaram. Então, como nós, na verdade, mais assim, constantemente a gente tem que se atualizar, a gente tem que buscar informações, nos capacitar, porque é algo que os noivos já exigiam de nós. Nós percebíamos isso aqui, eles já chegavam com referência. Você viu o casamento de tal, você viu o decorador tal, a decoração do casamento do fulano. Então, a gente já precisava vir assim, buscando conhecimento diariamente. Agora, então, com tudo isso que está acontecendo, que os noivos por diversas vezes esperam o nosso posicionamento, mais ainda a gente precisa estar antenado a tudo isso. Sim, e nós não podemos de maneira nenhuma ignorar, né, toda essa questão do Covid-19. Nós não podemos simplesmente achar que tudo vai voltar. Claro que vai voltar como era antes, mas isso vai levar um tempo, né? É isso que a gente, acho que o sonho de todo mundo seria
deitar e acordar e falar assim, pronto, acabou, vamos retomar da onde paramos. Mas não vai ser assim. Nós vamos ter um processo até chegar à normalidade que era antes. Então é nesse processo que nós estamos aqui nos posicionando, né? Como nós temos sim que buscar informações. Claro que os jornais trazem notícias de todo tipo o tempo todo, mas na internet existem muitas informações. Secretaria da Cultura de São Paulo, Secretaria da Saúde, a Abra Festa, né, que é a associação da nossa classe, né, de assessoria cerimonial. Então tudo isso é onde nós temos buscado, temos nos informado. Já sabemos sim que a Abra Festa já tem um documento protocolado com o governador do estado, fazendo aí, pleiteando, né, como será a retomada dos eventos. Então tudo isso nós temos buscado. Sim, e eu acho importante falar que é claro que nós não temos a resposta para absolutamente tudo. Nem nós, nem ninguém, né? Porque se a gente tivesse, a gente acabaria com a maior dúvida, porque é isso que a gente vê que mais angustia não as noivas, mas também a nós, essa incerteza, né? De quando a gente cansa de responder mensagens de noivas perguntando quando vai acabar, quando vai voltar. Inclusive a primeira pergunta aqui que veio foi exatamente isso. Acho que é sobre setembro. Se setembro volta a fazer os casamentos. Gente, a gente não consegue ter certeza das coisas. O que a gente tem certeza é do que está acontecendo hoje. Então, o que está hoje, como a Adriana disse, onde a gente pode pesquisar hoje, o que a gente pode observar hoje das coisas que estão acontecendo. Até algo interessante que a Adriana falou. O que a gente não pode é ignorar essa questão de que haverão mudanças sim. Então tem até uma analogia que eu ouvi uma vez e eu gosto muito de falar ela, que é exatamente isso. Se vocês pensarem que vocês estão dentro de uma sala e tem um rato, por exemplo, dentro da sala e só você tá vendo, ninguém tá vendo, tudo bem, às vezes ele passa ali, né, desapercebido, só você viu, só passou, exatamente. Não precisa alarmar. Mas, se tem um elefante dentro da sala e tá todo mundo vendo, não tem como ignorar a presença dele, não tem como não falar sobre ele. Então, exatamente foi isso que nós falamos. Não tinha como a gente não colocar esse assunto aqui na nossa semana de aquecimento, antes do nosso workshop, porque não dá pra gente ignorar que é algo que também vai atingir e já está afetando o nosso segmento. Então, por isso também a gente queria falar com vocês sobre isso hoje. E nós, né, que trabalhamos com um longo prazo, nós temos clientes que nos contrataram com 2 anos de antecedência, né? Nós temos assim essa questão do falar de 2022 para nós é uma coisa normal. Sim. É como se nós estivéssemos falando da semana que vem. Então, por quê? Falar dessa forma, né, é uma coisa tranquila para nós. Sim. Mas o que nós estamos sentindo, né? Que o que nós estamos passando agora cada semana é uma novidade, cada semana é uma situação. Uma semana está liberado, na outra semana caiu a liberação, volta, né, na fase anterior. Então nós vamos ter que nos capacitar e nos adaptar em aprender a trabalhar com prazos menores. Então, a partir do momento que o governo fizer uma liberação, fizer uma permissão, nós vamos ter que rapidamente, né, já retomarmos e estarmos ali focadas em estar solucionando questões que estavam suspensas, né, aguardando essa liberação. Sim, na verdade isso é uma coisa que particularmente eu já enxergo isso como algo que a gente vai ter que se adaptar. Nós que eu digo assessoria cerimonial mesmo, tá? Porque é exatamente o que a Adriana falou. A gente participa ali do planejamento e da organização por meses junto com esses noivos. Igual aqui a pergunta, o que vai ser de setembro? Gente, a gente não consegue falar nem do mês que vem, a gente não consegue nem falar daqui 15 dias. Então, assim, quando essa liberação acontecer e quando os casamentos voltarem,
eu acredito que vão ter muitos noivos que vão procurar a gente para casar daqui 6 meses. E a gente vai ter que aprender a trabalhar num prazo muito mais curto, uma agilidade muito maior. Porque antes a gente tinha toda essa questão, temos um ano, então vamos pesquisando, vamos indo com calma. Então agora eu acho que a gente vai ter que estar muito mais preparado em relação a isso. Até mesmo noivos nossos que remarcaram, tem noivos nossos que falaram isso, olha, assim que puder, nós já queremos a festa. Então assim, por mais que já tenha ali tudo contratado, né, mas vai ser algo que a gente vai ter que ter, como a Adriana disse, foco para poder agilizar isso para esses noivos. Então isso é uma mudança que eu acredito que a gente vai... Uma mudança sim, eu acredito que é algo que a gente vai ter que se adaptar mais, porque já tivemos sim casamentos que nós organizamos em 4 meses, por exemplo. Mas não é comum. Eu acho que agora isso vai começar a ser comum. Sim, pelo menos por agora, pelo menos por agora. Mas o que nós acreditamos é que nós não podemos estar desinformados e nem desatualizados com tudo que está acontecendo. Nós não podemos, como nós falamos aqui no começo, deixar para buscar, deixar para nos informar quando toda essa situação terminar. Então, nós acreditamos que sim, já precisamos estar todos os dias. O que tem de novo hoje? Qual que é a novidade? Qual é a liberação? Qual já foi a conquista? Hoje eu estava ouvindo as escolas, já tem um planejamento para as escolas voltarem de forma gradual no mês de setembro. Em torno de 35% da capacidade escolar. Então, não voltam todos os alunos de uma vez, eles vão ter que fazer rodízio, né, com os alunos. Então, já foi um avanço. Então, é isso que nós temos que estar, assim, não é buscando as notícias de forma ruim, né? Mas buscando sim quais estão sendo os avanços. Que se os noivos, na verdade, não enxergarem em nós que nós estamos buscando todas essas informações, estamos buscando entender e implementar essas mudanças, isso pode gerar uma insegurança neles. Então, como nós falamos aqui, todos os dias estamos passando para vocês fatores que aceleram e fatores que atrapalham você a chegar nesse faturamento de 6 mil por mês, você iniciante, ou então de você se destacar nesse mercado pós-pandemia. E os noivos não verem isso na gente, isso causa uma insegurança. Como que eu vou contratar uma pessoa que não está por dentro de como que vão ser as coisas agora? Então, isso é algo que a gente precisa mostrar. Sim, e essa insegurança, ela não só em novos clientes, mas também nos nossos clientes, né? Se eles não sentirem em nós que estamos nos posicionando, que estamos buscando, que estamos nos capacitando, eles também se sentirão inseguros. Sim, é uma coisa até que eu tava conversando com a Adriana quando a gente tava montando a pauta, e eu tava pensando nisso, por exemplo, eu como cliente, tá? Cliente de um restaurante, por exemplo. Quando eu vejo aquele restaurante ou aquela doceria postando ali os doces, manuseando aquilo com luvas, né? Mostrando a entrega, então como que eles embalam, como que eles entregam isso é algo que como cliente me deixa muito mais segura de comprar num restaurante assim. Agora, quando você pede uma comida em um lugar que às vezes você já não conhece muito bem, pediu lá poucas vezes, já não conhece muito bem como eles não mostram essa questão da entrega, você fica meio se questionando, será que eles estão cuidando mesmo, né? Porque você não tá vendo. Então é a mesma coisa, quando novos noivos chegam até nós, eles não experimentaram do nosso trabalho ainda. O que eles viram foi ou que outras pessoas falaram, ou eles viram através das redes sociais. Então, o que nós temos mostrado para esses novos noivos, para eles já terem a segurança de pelo menos marcar uma reunião com a gente, para realmente escutar aquilo que a gente tem para falar. Então é importante a gente pensar nisso também como nós, assim, como clientes também, essa segurança ou insegurança que nós sentimos diante de situações assim. Pode falar. Não, eu só ia falar que eu vi aqui que tem perguntas. A assessoria está falando que ela está com um casamento em que os noivos não aceitam trocar de data. E a Dani já está falando que um casamento que foi remarcado, adiado 2 vezes. E o noivo quer casar logo, mesmo com uma festa intimista, mas a noiva
quer esperar um pouco mais para poder fazer a festa do jeito que eles tinham planejado. Na verdade, eu acredito, a Adriana depois fala do que ela pensa, mas eu acredito que essa questão dos noivos não quererem remarcar, e vamos até falar isso aqui um pouquinho depois, é uma situação que a gente tem que, mais uma vez falando, já falamos numa live sobre isso, da gente ser transparente com esses noivos. No sentido de, por mais que eles não queiram, se nada for liberado, buffet não vai colocar uma equipe lá para trabalhar, decorador não vai colocar a equipe lá para trabalhar, o próprio salão de festas não vai aceitar. Então, foi algo até, a gente vai falar um pouquinho mais para você de noivos nossos que aconteceram isso, que a gente teve que ser transparente. Por mais que você não queira, já vamos começar a digerir e aceitar essa ideia. Eu sei que é difícil, mas não é uma coisa que depende de nós, assessoria, depende de nós, sim, avisar esses noivos e alertá-los, né, direcioná-los, mas não depende só de nós, os outros profissionais também não vão querer se expor. Sim, é que isso vai também... Já é a próxima coisa, acho que a gente ia falar. Sim, na verdade, essa questão que nós estamos colocando, né, como os noivos buscam segurança em nós, segurança no que nós temos passado para eles, né? Sim. E do que nossa postura em relação ao que eles precisam continuar fazendo. Então, semana passada, uma noiva falou: você acha que eu já posso continuar vendo meu vestido, né? A outra falou assim: eu queria já fazer reunião com o decorador, posso marcar? Então, elas ficam buscando em nós esse posso, não posso. Então, isso acaba tendo uma carga grande sobre nós, né? Uma responsabilidade que é isso, respostas finais nós não temos. Mas o que nós temos é exatamente isso, mostrar para esses noivos que nós estamos buscando e quais são as informações que temos até aquele momento, né? Isso é importante passar para eles. Não adianta falar, não sei, não sei. Então, eu posso não ter a resposta, mas baseada em tudo que está sendo falado, no que a medicina está falando, a ciência está falando, o que o governo está liberando ou não, o que os donos de buffets estão também, né, se posicionando. Então aí é uma resposta já com mais conteúdo. Sim, porque na verdade a gente está vendo que elas estão... a gente recebe mensagens, né, disso no Adriana Zecchini, que é onde a gente fala com as noivas, sobre essa questão de insegurança em relação à assessoria, porque eu não sei se vocês também sentem isso nos atendimentos, mas nós somos, independente do que está acontecendo, nós somos um ponto de segurança para os noivos. Tem que ter essa questão da identificação, a gente fala muito isso nos nossos atendimentos. Praticamente, a pessoa que, assim, dos profissionais que esses noivos mais precisam se identificar e sentir confiança é na assessoria, porque se a noiva ela vai casar em 2022, ela contratou um fotógrafo hoje, ela vai conversar com esse fotógrafo em 2022. Agora com a gente ela vai conversar praticamente assim, semanalmente até 2022. Então, por isso que a gente acaba sendo esse ponto de segurança a mais, e a gente tem visto que noivas têm se sentido inseguras justamente pelos profissionais, pelas assessorias, né, cerimonial, não dá nem um parecer, não dá nem um mínimo de um direcionamento ali para o casamento. Mas nós, com certeza você pode estar pensando, né, com tudo isso que a gente está falando, meninas, mas a gente não tem certeza de nada. E nós não temos também. Nós não temos essas respostas finais que os nossos clientes gostariam que nós dessemos, porque na verdade nós sempre tivemos, dentro da organização e do planejamento do casamento, nós fomos contratadas exatamente para isso, para direcioná-los da melhor forma possível. Então o que está acontecendo foi uma revolução na vida profissional, nessa questão organização dos casamentos, de maneira geral e mundial. Então, nós não temos as respostas finais, mas o que nós temos é exatamente isso, né? Buscar informações.
novamente, vou falar, nos capacitar, né? Saber o que está acontecendo, tomarmos a postura ali mediante os nossos noivos, se importar com a vida deles. Então isso é o que nós temos no momento. E eu acredito que mais do que isso também, eu vi aqui, inclusive, que eu tô pensando aqui numa pergunta que mandaram aqui, é a gente mostrar de alguma forma isso para os nossos noivos, e até o que a gente vai falar isso com vocês. Uma informação que eu acho importante assim, a gente observar é o que está acontecendo à nossa volta. Então a gente tirar o olhar só de festas e eventos e tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, por exemplo, lojas com capacidade reduzida. Mercado, eu não sei como tá aí pra vocês, mas mercado aqui aferindo a temperatura, pegando o nome das pessoas. Então, assim, isso é algo que nós enxergamos que já vai ser aplicado também dentro dos eventos. Álcool gel em todos os ambientes. Realmente, festas com capacidade reduzida, distanciamento das mesas. Então, assim, e isso eu tô falando, gente, por agora. É o que nós temos por agora. Nós acreditamos que quando retomar, assim que vai ser. Eventos cada vez mais em área externa, justamente por ser arejado. É algo que nós vamos compartilhar mais detalhes com vocês no final em relação a isso. Também sobre eventos com uma capacidade reduzida, eventos menores, e noivos preferindo fazer algo mais tranquilo, às vezes um casamento de manhã que não envolve pista de dança, justamente para ali não precisar os convidados ficarem de máscaras dentro de uma pista de dança. Então, mais do que informações, é importante vocês verem aquilo que é aplicável dentro da realidade de vocês. Igual a gente viu, né, a gente viu uma reportagem falando sobre pessoas estarem com roupas diferentes, especiais e máscaras dentro de uma festa. Será que isso verdadeiramente é aplicável? Então, assim, como está a sua região? Busque entender como está a sua região, como estão as coisas por aí, o que dá para ser feito aí, entendeu? Na sua cidade, assim como nós estamos fazendo aqui. Às vezes a gente vê algo que o Sul mesmo, por exemplo, em Curitiba, tá podendo fazer certas coisas que aqui não tá. Lá já estão restaurantes abertos há muito tempo, com distanciamento, já aplicando tudo isso. Aqui não. Então, também tem que analisar dentro de cada realidade aquilo que vai dar para ser aplicado ou não. Sim, e o que normalmente nós temos visto algumas pessoas fazerem elas não estão buscando informações, né? Elas estão ficando ali estacionadas, esperando que o próprio cliente fale, né? Olha, você tem que fazer assim, ou fazer desse jeito, fazer dessa forma. O cliente vindo abordar. Sim. E o que nós queremos te incentivar, que acreditamos que a maneira correta é nós levantarmos o assunto, nós irmos em busca, nós irmos até eles e darmos uma satisfação, uma notícia e uma perspectiva. Sim, que foi o que aconteceu em um atendimento, né? Que uma reunião que você fez esses dias, né? Dani, sobre a pergunta que a Dani mandou aqui, falando do casamento ter sido adiado 2 vezes, né? E a questão do noivo querer uma coisa e a noiva querer outra coisa, como proceder diante disso? Na verdade, Dani, tem coisa que a gente pode auxiliar os noivos a decidirem, a escolherem. Como eu disse, passar informações do que a gente tem até agora. Por exemplo, aqui pelo menos pra gente não temos informações de festa para 300 pessoas, quando que isso vai ser possível. Mas micro-wedding já tá acontecendo. Então, assim, o que a gente pode é passar informações dentro daquilo que a gente já consegue visualizar, né? Mas agora essa decisão final em relação a isso, do que vai ser feito, isso quem tem que chegar no acordo são os noivos mesmo. Sim, essa questão do micro-wedding que a Aline comentou, que é aí 20, 25 pessoas, nós sim, né, achamos isso uma solução bem bacana, momentânea, para os noivos que querem preservar a sua data.
Não estamos falando para os noivos, né? Não fazerem a festa original, tá? Nós queremos sim que faça festa grande, porque dentro de uma festa de 100, 150, 200, 300 pessoas, é o sonho, né, original dos nossos noivos estarem com essas pessoas. E existe todo um exército de profissionais envolvidos num casamento de 300 pessoas. Sim. Então ali nós temos buffet, decoração, música, assessoria, os doces, toda essa classe que vive em torno das festas, todo esse capital, né, isso vai girar com as festas grandes. Mas aí essa questão de uma festa menor é para que as nossas noivas possam se sentir motivadas, elas possam encarar essa remarcação não com tanto pesar, nem com tanta tristeza. Sim, tem noivos que escolhem fazer e escolhem não fazer. Sim. Né? Essa reunião que nós tivemos essa semana, uma reunião online, só para vocês terem uma ideia. Eles se casariam em junho, foi remarcado para o final de novembro e já estamos vendo uma possibilidade para junho de 2021. Porque é uma festa grande. Uma festa para 350 pessoas. Sim. E o noivo então já tomou uma posição, ele falou, eu não quero, não gosto de falar em micro-wedding, né? Eu quero a minha festa grande, do tamanho que eu sempre sonhei. Sim. Mas tá ótimo então. A Aline, há 10 dias, organizou um micro-wedding para 20 pessoas. Sim, exatamente. É algo que, como eu disse, né, você vai ter que ver também o perfil dos seus noivos, o que é aplicável para um, muitas vezes não é para outro. Então, exatamente isso. O que nós temos sentido aqui é que sim, existe uma grande, assim, maioria das noivas que estão escolhendo fazer uma celebração íntima, fazer algo pequeno para não deixar a data passar em branco, nem mesmo o ano passar em branco, e a festa, né, enfim, jogar para daqui 6 meses, daqui 1 ano, justamente para poder celebrar da forma que eles imaginaram e da forma que eles sonharam. Eu não sei como isso está sendo para vocês aí também, mas essa noiva que escolheu fazer uma celebração menor foi super legal. E algo que ela depois falou, e também a família, como eles se sentiram realizados, ainda que sim fazendo algo para 20 pessoas, e nós vamos compartilhar mais detalhes dele no final com vocês, como que nós fizemos tudo isso e os cuidados em relação a esse micro-wedding. Mas que agora ela também continua ansiosa, enfim, esperando para a festa do ano que vem. Mas foi uma excelente saída mesmo que nós encontramos, para que esses noivos não desanimassem em relação ao casamento. E com essa questão toda das mudanças, desses novos tamanhos, né, dessas novas possibilidades, no nosso curso nós vamos falar de forma mais completa sobre todas essas mudanças que nós estamos enxergando e todas as possibilidades, né, que nós estamos sim já conversando com empresários do segmento de buffet, né? Com tudo aquilo que está sendo feito. Sim. No nosso curso nós vamos abordar isso de uma maneira mais profunda. Sim, então o que nós queremos também, gente, hoje recomendar para vocês? Como já falamos aqui em uma das nossas lives, primeira coisa sobre a questão da nossa postura profissional, sermos transparentes. Então, com esses noivos, a gente muitas vezes não ficar criando falsas esperanças nos noivos de igual isso. Uma festa para setembro, por exemplo, para 400 pessoas. Gente, é muito incerto. Se fosse uma festa ainda para 100, a gente poderia até aguardar um pouco mais, mas para 400, nós não temos a menor perspectiva de, por enquanto, daqui 3 meses, voltar uma festa para 400 pessoas. Então, a gente precisa sim ser transparente com os nossos noivos em relação a isso, transparentes em relação, igual tinha falado ali, né? Eles querem manter mesmo assim, ao que eles vão se expor fazendo isso, colocando em risco os convidados. Ainda que aconteça o casamento, uma quebra na lista provavelmente vai acontecer, uma quebra grande, porque os convidados mesmo não vão querer se expor a uma situação dessa, pelo menos não por enquanto. Então tudo isso são coisas que nós temos que sim alertar os nossos noivos.
Sim, e nós temos o dever, né, ali profissional também, com muita delicadeza, né, com muita paciência e agirmos com prudência em relação a tudo isso. Teve uma questão ali que foi colocada, né, que a noiva quer uma situação, o noivo quer outra, ele não quer remarcar, mas nós temos, como nós falamos, que estamos agendando aí, fazendo essas reuniões com os profissionais, né, nesse segmento de buffet, eles não poderão executar festas sem a liberação, no caso do município. O lugar pode ser lacrado, né? Isso pode vir uma multa muito grande. Então, essa questão que o noivo não quer remarcar, não é uma questão dele, ele vai ter que entender que isso está fugindo do nosso controle, partindo para um controle do governo. E as empresas, elas não poderão desobedecer a um controle do governo para que elas não sofram penalidades com isso. Então, foge da nossa situação e nós vamos ter que ter muita prudência em tudo aquilo que nós formos fazendo esse direcionamento, para que os noivos, eles estão emocionalmente envolvidos e eles querem, né? Muitos já verbalizaram, não quero mexer na minha data. Sim. Mas as empresas, elas não podem desobedecer, né, aos regulamentos, né? Sim, e também mantenham seus noivos informados. Às vezes eles vão ler coisa na internet, gente, que a gente que sabe ali na prática, na lida do negócio, a gente sabe que não é bem isso, ou não é tão aplicável assim. Então mantenha os seus noivos informados, ainda que seja com uma direção, que foi o que aconteceu nessa reunião que a Adriana estava falando, que ela teve essa semana. Os noivos, que a festa está remarcada para novembro, então eles estavam nisso. Não, vamos esperar um pouco mais. A Adriana falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar então até setembro. Começo de setembro, se tudo isso, esse quadro não mudar, então a gente daí vai ter que realmente partir para a questão da remarcação. Vamos combinar assim? Vamos combinar assim. Então é algo que você vê que eles já ficaram assim, me deu um norte. Então a gente tem até setembro para decidir isso. Então foi algo que a gente, uma coisa assim mirabolante que nós tiramos, não é isso. Mas é você manter os seus noivos informados de tudo aquilo, dar um direcionamento, dar um posicionamento para eles. Só isso já vai causar, assim, já vai gerar uma segurança neles. E não criar uma falsa expectativa, né? Sim, então, foi o que eu falei, sim. A gente já ter esse posicionamento aí, eu falo, nós vamos indo em doses homeopáticas, né? Então, foi remarcado na data original, já passamos para uma outra. Então, vamos esperar mais um pouco, aí a gente senta, conversa de novo. Então, nós vamos sempre tendo esse contato, mantendo essa proximidade e analisando ali o que está acontecendo, né, dentro daquele quadro ali, daquele momento. Sim, a Amanda mandou aqui. Quais são as informações que vocês têm até agora para voltar? Itens obrigatórios como máscara, gel à disposição dos convidados, cabides de desinfectação... Cabines. Desculpa. Também gostaria de saber sobre o que juridicamente será necessário para adaptar em relação aos contratos. A Dani também falou, o micro-wedding que você falou, que você fez, tinha DJ também? Foi uma festa completa? Eu já li todas porque eu vou responder de uma vez, gente. Vou responder com esse micro-wedding que nós organizamos. Então, primeira coisa sobre a pergunta da Amanda, em relação ao que a gente já sabe, do que nós vamos precisar em relação aos protocolos e tudo mais. Amanda, então é assim, nesse micro-wedding que nós fizemos, não foi uma festa com todas as áreas, então, por exemplo, não teve DJ, que foi o que a Dani perguntou. A música foi colocada de uma forma mecânica, então, numa caixa mesmo de som. Mas teve algumas áreas sim, em relação à comida, em relação à fotografia, à decoração, ao local. Então, quais foram os cuidados principais que nós já tomamos? Primeira coisa, todas as pessoas que estavam trabalhando, sim, estavam de máscaras. Também, tudo aquilo que foi montado foi higienizado, esterilizado antes.
Toda a montagem foi feita, que as pessoas que estavam fazendo a montagem estavam de luva. Então todos os talheres, pratos, copos, tudo que foi manuseado, toalha, tudo, todo mundo estava de luva em relação a isso. Outra coisa também que nós conferimos e asseguramos que todos que estavam trabalhando e envolvidos na festa estavam bem. Então isso também foi algo muito importante. Outra coisa justamente por ele ser micro, então nós conseguimos fazer um espaçamento das mesas e também porque escolhemos um local em área aberta, era uma área externa. Foi uma fazenda, então nós conseguimos ali colocar em uma mesa que sentaria 8, 10 pessoas, estavam sentadas 4 pessoas. Os lugares nominal, então a família tal vai sentar nessa mesa, a família tal vai sentar nessa mesa. Também teve essa separação, no caso, lugares marcados mesmo. Sobre a cerimônia, tinham bancos mais que suficiente para os convidados, então eles estavam também sentados de forma espaçados, justamente por isso, porque o local permitia também essa questão do espaço. E foi algo até que eu posso dizer para vocês que os convidados falaram isso e nós também percebemos que eles se sentiram seguros de estarem ali justamente por serem uma área externa. Então eram convidados mais velhos, não tinha amigos dos noivos, eram tios, avós, e os avós mesmo falaram, olha, eu vou porque é em uma área externa. A maior parte do tempo os convidados ficaram de máscara, mas em alguns momentos, como por exemplo foto, eles tiraram. E que na hora da foto também não teve, né, toda aquela questão assim, igual normalmente num casamento, mas foi possível fazer as fotos também, porque era uma coisa pequena. Então os noivos também tinham a segurança de que aqueles convidados estavam bem, justamente por ser a família mais próxima. Álcool gel. Todos os ambientes com álcool gel, mesas com álcool gel, todos os lugares tinham a questão do álcool gel. Era um lugar que além do banheiro, no próprio local ali na fazenda, nessa área externa, tinha uma pia ali, então a gente também deixou isso 100% disponível dos convidados em relação a isso. Em relação à comida, também era uma mesa central ali com comida e tinha uma pessoa ali da equipe para fazer toda essa questão de manuseio ali da comida, uma pessoa específica para isso. Então também foi algo que nós tomamos cuidado. Uma coisa também em relação às bebidas, né, com embalagem. Sim, que foi pensado em relação menores, a isso, né, para que não ficasse sendo muito manuseada. Então é praticamente cada um ali com aquilo que escolheu beber, né, numa embalagem quase que individual, né? Sim. É que na verdade a Aline organizou esse casamento sozinha, né? Então ela quem sabe todos os detalhes aí, toda essa parte, né? Sim, mas disso de buffet, que foi algo que a gente conversou bastante sobre isso. Sim. Nós já pensamos em uma forma para que não precisasse ter garçons circulando na festa. Uhum. Então, exatamente isso. Que já pudesse facilitar para o convidado, já deixar ali na mesa, para que não ficasse muitas pessoas circulando por ali. Então, isso foi algo que nós também pensamos, né? Sim, porque essa questão toda, né, nós temos que sempre entender que tudo que nós estamos preocupados, estamos passando, é para a preservação das pessoas. Sim. Preservação dos convidados, preservação de todos os que estão trabalhando. Sim, não podemos nos esquecer, né, também. Nós não podemos só encarar isso como uma imposição, como uma regra, uma coisa, olha, é horrível, eu tenho que fazer isso. Não, isso são cuidados, né, de saúde. Estamos passando por uma questão de saúde pública. Então, nós que temos a responsabilidade da organização do evento, precisamos ter essa visão que nós não estamos ali fazendo o papel da tia chata. Nós estamos ali para assegurar, né, esses cuidados em relação a todas as pessoas. Sim. E que sim, quando os eventos puderem retomar, nós teremos essa responsabilidade dessa
desse cuidado geral que todos vão estar cumprindo, né? Isso também é uma das nossas atribuições, nós acreditamos que vai ser assim. Sim, tô vendo que tem mais mensagem chegando em relação a isso, né? A noivos que não querem remarcar o casamento. Então, a gente falou um pouquinho disso, que até mesmo os fornecedores não vão querer se colocar em risco em relação a isso. E eu acho importante expor isso para os noivos, de que assim, você quer realmente que o seu casamento fique marcado por algo ruim? Marcado por uma situação assim, ó, no seu casamento aconteceu a questão de alguém tá com Covid, tá, se contaminar. Então, assim, os noivos não querem isso. E também explicar isso. Os convidados não vão querer se expor a essa situação. Mais uma vez falando, nesse casamento, os convidados toparam ir, se sentiram seguros. Dava pra ver que eles estavam à vontade ali, porque era completamente aberto. Completamente aberto. Então, assim, mudanças que nós já enxergamos, como a Amanda perguntou. Sim, acreditamos que casamento em área externa vai ganhar força. Vão ganhar força exatamente por isso, porque é algo que não os convidados vão se sentir mais seguros por estarem ali, por não estar em um lugar fechado e aglomeração. Sim, nós acreditamos que pelo menos inicialmente tudo vai voltar com uma capacidade reduzida. Então, sendo assim, casamentos intimistas, nós acreditamos que já estão ganhando força em relação a isso, porque estou tendo muita procura para casamentos de 30, 40, 50 pessoas para o ano que vem. Então eu acredito que pelo menos nesse início vai ter essa questão vai ser cada vez mais forte de um casamento intimista. Aline, mas os casamentos grandes, 300, 400, noiva que sonha com um casamento grande não vai deixar de sonhar com um casamento grande, elas vão esperar, exatamente. Uma noiva que nós atendemos esses dias colocou para 2022 justamente para fazer no tamanho que ela quer. Mas esses formatos agora menores, nós acreditamos que sim também. E a questão de que todo mundo já sabe em relação ao álcool gel, em relação aos cuidados de máscara, como nós falamos aqui, cabe a nós assegurar também em relação às pessoas que estão entrando naquele lugar, tanto as pessoas que estão trabalhando, como também aos convidados. Então, tudo isso nós precisamos sim pensar, mas foi o que a Adriana disse, coisas que nós também já estamos implementando e enxergamos, abordamos um pouco mais de forma profunda no nosso curso em relação a isso, porque consideramos importante. E o que a Amanda perguntou, falando em relação aos contratos, né, Amanda? É até algo que, não sei se vocês já acompanham o Daniel Del Rio, que é um advogado especialista na área de eventos. Nós teríamos uma live com o Daniel quinta-feira, amanhã, só que o Daniel teve um problema de saúde, então nós vamos precisar remarcar essa data e o Daniel vai falar exatamente só sobre contrato de assessoria e cerimonial. Mas também é algo que já desde antes disso acontecer, é algo que nós já também incluímos no nosso curso, porque nós consideramos importantíssimo e agora mais do que nunca nós estamos vendo como o contrato pode nos ajudar em uma hora dessa. Sim, vamos finalizar? Sim. Gente, para finalizar, que hoje o nosso assunto é isso, que nós queríamos passar para vocês. Também em relação a dicas práticas, é para que vocês mostrem isso de alguma forma para os seus noivos. Aline, estou pesquisando, estou me formando, estou buscando implementar já algumas coisas aqui dentro da minha empresa. Mostre isso para os noivos. Passe essa segurança para os noivos. Se não for através de atendimento, mostre isso nas redes sociais. Esse casamento mesmo, esse micro-wedding que eu estou falando aqui pra vocês, eu até avisei lá no Telegram, eu fiz uma live com essa noiva, lá no meu perfil, no Aline Zecchini Assessoria, eu fiz uma live com essa noiva pra ela contar como foi pra ela essa questão da remarcação e também falamos nessa live sobre todos os cuidados que nós tivemos. Então assim, uma noiva que me segue naquele perfil, ela não só tá vendo outra noiva falar, como também tá vendo ali, estávamos relatando todos os cuidados que tivemos. Então eu estou mostrando para ela como foi.
Então mostre isso através das suas redes sociais, sobre o que você tem de informação, o que você tem buscado se capacitar, para os noivos verem que, apesar de agora não estar acontecendo as festas, mas vocês estão preparadas para quando tudo isso voltar. Preparados também, né? Tô falando das porque eu tô vendo só meninas aqui, desculpa. Sim, exatamente isso, né? Então, o que nós queremos passar isso para você hoje, né? Que você não deixe aí a falta de informação, a falta de atualização, que isso jogue contra você, né? Sim. Que você busque sim se capacitar, aprender, a se atualizar, não deixe isso para amanhã, faça isso agora, busque, né? Cursos online, aulas, lives, tudo que nós pudermos, vamos absorver, vamos melhorar, vamos sair dessa quarentena e começar os nossos eventos profissionais altamente capacitados para tudo aquilo que vamos ter pela frente. Sim. É isso, então eu acho que nós respondemos todas as perguntas aqui pelo que eu vi. Eu vi que as meninas estão mandando parabéns, a Amélia mandou obrigada, boa tarde. A Dani também, meninas, muito obrigada por contribuir com suas experiências e conhecimento. Que bom, gente. Que bom, fico muito feliz que vocês estavam aqui, fico muito feliz que vocês gostaram da nossa live. E compartilhem com a gente tudo que vocês já estão aplicando, o que vocês estão aprendendo aqui nessa semana de aquecimento, que estamos na segunda semana de aquecimento para o nosso workshop. Que se preparem que dia 2 de julho tem muito mais. Eu vi aqui que a assessoria mandou. A Aline estava vendo a opção de buffet em drive-thru. Será que daria certo? Olha, eu não sei. Na verdade, é algo que tem que ver se esse buffet consegue se adaptar e ter capacidade para isso, né? Como, por exemplo, é algo que a gente até viu já também, a questão de servir os convidados, né, empratado. Então, o prato já vir pronto da cozinha. Mas será que esse buffet tem capacidade para isso? Aí já é uma coisa que o próprio buffet vai ter que responder se ele consegue se adaptar a tal ponto. Mas aí a gente vai ter que ir vendo uma coisa que a gente até conversou disso hoje precisa ter o primeiro evento grande pra gente também ter uma base de como serão os outros. O que a gente sabe responder hoje com mais clareza são esses menores, porque já estão acontecendo aqui na nossa região. Mas eu vou mandar pra vocês lá no nosso canal do Telegram. Quem não tá no nosso canal do Telegram ainda, clica já aqui no perfil do nosso Instagram, no link que tá lá pra entrar com a gente. Eu vou compartilhar lá com vocês um documento onde fala de festas e eventos de uma maneira geral no mundo. Então tá falando de vários países lá. Então também pra vocês já terem uma noção de tudo que tá acontecendo. É isso daí. Tá Vamos bom, gente? Nos informar. Sim. Gente, então tá bom. Muito obrigada. Obrigada por mais uma tarde aqui junto com a gente. Muito obrigada mesmo. E amanhã a gente se vê. Sim, amanhã né? às 4. Gente, então tá bom. Um beijo e até amanhã.